Fala aí, meu povo, bom dia. Intenção hoje era fazer um café dos campeões, né? Ou dos quase campeões, para falar da rodada do final de semana. Mais tarde talvez eu faça ainda, acho que eu vou fazer falando alguma coisa dos jogos do final de semana, mas cara, não tem como não falar de Vinícius Júnior, especialmente acontecendo aqui, né? Um país que eu vivo já há quase uma década e tentando entender os contextos do que acontece por aqui. Vai ser um vídeo que eu vou tentar trazer informações sobre o que pode fazer La Liga, sobre o que foi feito até aqui com todos os casos que foram denunciados de racismo contra o Vinícius Júnior, e também o que disseram ontem os personagens da partida, para colocar dentro de contexto. Já tem meses que eu estou falando aqui que se tem que dividir o que é o Vinícius Júnior dentro de campo, as ações futebolísticas do Vinícius e esses atos insultos racistas. E eu continuo achando isso e acho que ontem reforça isso para mim. Porque se o Vinícius, se os adversários não gostam do Vinícius, se a torcida adversária não gosta do Vinícius, porque ele revida provocações, porque ele ri dos adversários, papapá, tudo isso tem que estar aqui. Isso aqui é uma coisa futebolística. Quando a coisa vem para cá e eles querem usar isso daqui para justificar os insultos racistas, acontece o que a gente viu ontem. E não só no estádio de Mestalla, mas o que a gente viu ontem na sociedade espanhola, tá? Então é por isso que eu sempre disse, e eu continuo achando, que tudo que acontece aqui dentro de campo, porque eu cheguei a utilizar um dia uma expressão que é uma deliciosa discussão futebolística, que eu já não acho tão deliciosa assim, que se tá certo de conversar, aquele trash talk, né, com o adversário e tal, aquela coisa aqui dentro, que pra mim vale a pena discutir, mas o Vinícius está passando tanto do ponto que eu já acho que nem vale mais a pena discutir, que isso daqui é uma coisa e que isso daqui é outra. Acontece que estão culpando o Vinícius, que é só vítima, tá? Eu simplesmente vou explicar. Eu explicar não quer dizer que eu compactuo, gente. Estão culpando o Vinícius por conta dessa caixa daqui do futebol para a caixa do racismo, para justificar as atitudes racistas. Eu vou exemplificar com o que foi dito ontem, após a partida, e depois eu contextualizo um pouco mais. Olha só, o Rubén Baraja, técnico do Valência. Se pedimos respeito aos jogadores do Real Madrid, também é preciso pedir à nossa torcida, porque se você provoca, está incitando que o problema não se solucione. Ou seja, culpando qualquer tipo de reação do Vinícius para que chamem ele de macaco. Cara, chamar ele de macaco não é justificável de nenhuma forma. O Vinícius tem o direito de fazer quantos gestos ele quiser para a torcida do Valência, de limpar o escudo quantas milhões de vezes ele quiser para qualquer torcida da Espanha. E os caras podem não gostar do Vinícius. É normal você não gostar de um adversário, especialmente se o adversário é muito bom e se ele acaba com os jogos sempre. É normal não gostar de um adversário. Isso que diz o Baraja, pedir respeito aos jogadores do Real Madrid, também é preciso pedir respeito à nossa torcida, porque se você provoca, está incitando que o problema não se solucione. Não tem como incitar racismo, entendeu? Racismo não é uma coisa incitável. O que o Vinícius vai fazer para incitar que chama ele de macaco? Absolutamente nada, cara. São coisas diferentes, são caixas diferentes. Continuando aqui para vocês verem. Depois do jogo, uma repórter foi entrevistar o Dani Ceballos. A pergunta é, a briga no final acontece porque ele fazia o gesto de segunda divisão. Entende que ele também errou? Ou seja, também colocando, no contexto geral, culpa ao Vinícius, que é lógico que depois estava muito irritado. A expulsão depois é um caso à parte que eu vou tratar, mas tudo que viesse depois do que aconteceu é justificável para a reação do Vinícius. A resposta do Dani Ceballos, que é companheiro do Vinícius Júnior. Esse sinal de segunda divisão do Vinícius é ruim. Uma torcida como a do Valência merece muito respeito. Certamente ele vai pedir desculpas, mas tomara que também peçam desculpas ao Vinícius, porque necessitamos um respeito mútuo. E a repórter completa. Obrigado e tomara que todas as partes aprendam. Vocês estão entendendo que a pergunta é feita de que o Vinícius incita e de que os caras respondem, e a resposta também é de que os dois devem pedir desculpas, como se fosse a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa, falar que o adversário vai para a segunda divisão e que você é um macaco. Vocês estão entendendo como se está misturando as coisas? Eu acho que elas não devem ser misturadas desde o princípio, mas se está misturando cada vez mais aqui qualquer provocação futebolística que acontece como uma justificativa para tentar humilhar um ser humano, nem falo um jogador de futebol, um ser humano por conta do tom de pele dele. Ou seja, estão culpando o Vinícius pelo que aconteceu ontem em Mestalla. Estão culpando, dados o que fez o Vinícius, não sei o quê.
Inclusive eu coloquei no meu Twitter isso, eu comecei falando que se o Vinícius provocou e tal, que os caras têm direito a não gostar dele, tem muita gente não gostando que eu comecei o texto assim, né? É simplesmente porque aqui na Espanha se estão justificando desta forma. Se estão justificando tudo o que aconteceu porque o Vinícius começou, e até acho que ele não começou, né? Porque antes do jogo já tinha tido na baixada do ônibus do Real Madrid, cantos fora do estádio de Vinícius Eres Humano. Então, esta mistura das coisas para se justificar e para se culpar a vítima, que eu acho que é o mais grave que está acontecendo desde ontem. Que se tenha acontecido de novo, que não seja o primeiro nem o segundo campo, não sei o que, é lógico. E a coisa mais fácil do mundo seria eu vir aqui e falar de forma muito irritada o absurdo que é o racismo. Porque todo mundo está fazendo isso e todo mundo está correto de fazer isso. Mas essa mistura de coisas, de misturar coisas futebolísticas com algo não futebolístico e justificar essa parte podre que existe aqui com atitudes que é só futebol aqui do outro lado, esse é o grande problema. E é isso que parte da sociedade espanhola está fazendo desde ontem e o que eu quero trazer aqui esse contexto para vocês. O Mr. Chip, que é um jornalista de dados, muito conhecido no mundo inteiro, inclusive o Vitor Sérgio Rodrigues deu uma boa resposta a ele, disse: lamentável que acaba de fazer o Vinícius, uma vergonha imprópria de um atleta. Aí depois ele completa com uma informação, segunda expulsão na carreira, depois daquela contra o Celta B em 2018. Ou seja, porque o lamentável que acaba de fazer o Vinícius Júnior foi no momento da expulsão dele, que ele sai aplaudindo a torcida do Valência e fazendo o gesto de segunda divisão. Cara, o que fez o Vinícius é completamente justificável, é pouco, porque ele sofreu dentro de campo, ele viu o cara, ele apontou e na hora nada foi feito. Nem na primeira súmula saiu, parece que teve um erro, que a súmula saiu antes da hora e tal, nem na súmula saiu. Então até aqui é para mostrar como que essa mistura de coisas, como que estão misturando o Vinícius dentro de campo e o comportamento dele, que em algum momento eu já achei que era legal de debater, se era reativo, se era provocativo, se ele se nutre disso, se o futebol dele com isso fica mais aceso dentro de campo. Se estão misturando isso daqui, que não tem nada a ver com esta parte daqui, e ontem, imprensa, companheiro, adversário, se você vai nos comentários dos posts aqui, todos têm um mas. Vinícius Júnior sofre racismo, mas ele provoca, mas ele incita, mas ele começa. Cara, não tem mas, não tem mas, porque se tiver mas, vai misturar as coisas, não tem mas. Ele sofre racismo e ponto. Os caras têm que ser punidos, identificados, punidos, não pode entrar em estádio, sei lá, se pode ser preso, alguma coisa tem que ser feita. Outra coisa é isso daqui, não tem mas, não pode mesclar essas duas coisas aqui. E eu continuo afirmando isso desde o minuto 1, quando começaram as coisas com o Vinícius aqui, que essas duas coisas não podem se mesclar. Por quê? Porque se mesclam, vão culpar a vítima. Estão culpando a vítima. Técnico do Valência, o jogador do Real Madrid, imprensa, nem coloquei comentários de torcedores aqui, coloquei de gente que tem voz. Está todo mundo relativizando a culpa que tem o Vinícius e a culpa que tem o Valência nessa história. Enfim, passando para dar um pouco de informações sobre o que aconteceu com os casos de racismo que sofreu o Vinícius Júnior aqui, o que já teve de punição, o que não teve de punição, por quê, e eu também vou entrar em La Liga e nessas coisas. Eu vou abaixar os olhos aqui só porque eu vou ler um pouco. Foram 10 casos até agora. 10 torcedores do Valladolid tiveram seu abono, né, que é tipo o carnê de sócio-torcedor, suspenso por 3 anos e 10 meses, por iniciativa do clube. Ou seja, os caras insultaram o Vinícius, o clube identificou e puniu esses 10 torcedores. 3 anos e 10 meses sem poder entrar no estádio do Valladolid. Mallorca. Um torcedor teve que pagar 4 mil euros de multa e 3 anos sem entrar no estádio. O curioso é que isso foi num Mallorca e Real Madrid, não tinham identificado o cara. 13 dias depois teve um Mallorca e Villarreal. O que o cara fez? Insultou o Chukwueze. Reincidente 13 dias depois. A punição dele é essa, 3 anos sem poder entrar no estádio e 4 mil euros de multa. O que quer dizer sem entrar no estádio? Ele não pode ser sócio, não pode ter um carnê de sócio, uma cadeira cativa lá no estádio. Ele pode comprar um ingresso na bilheteria e entrar, se não for nominal, né? Se alguém comprar para ele, ele pode comprar e entrar. Não tem aquela coisa de se apresentar numa delegacia, ficar lá durante o jogo. Não tem nada disso. Caso com o Barcelona de 2021. Foi um dos primeiros estádios aqui, o Camp Nou, onde já teve mais vezes que o Vinícius Júnior sofreu insultos racistas. O caso foi arquivado. A polícia alega que não conseguiu identificar o torcedor. Isso eu acho um absurdo, cara. Tem câmera para todo lado, câmera 4K. Ainda se usava máscara dentro do estádio, então isso pode dificultar, mas eu vi foto disso. Parece que o cara baixa a máscara para gritar e para o Vinícius ouvir.
Então, o Vinícius foi substituído e ele deu a volta no Camp Nou, né, na frente da torcida. Ouve de tudo, pode ouvir muita coisa desagradável, mas que é do jogo, mas insulto racista não pode ouvir. E a polícia disse que não conseguiu identificar o torcedor. Se não teve identificação, o clube não foi punido, e tampouco o torcedor de ter o sócio-torcedor suspenso, esse tipo de coisa. Aquele jogo contra o Atlético de Madrid, lado de fora do Wanda Metropolitano. Eu vou ler o que é a resolução da justiça para o caso ter sido arquivado do Ministério Público, se eu não estou enganado. Não existe um ato concreto para culpar uma pessoa, uma vez que dentro do contexto, os insultos racistas não seriam um delito contra a dignidade da pessoa afetada. Isso porque, partindo do ponto que são desagradáveis, inapropriados e desrespeitosos, vindo da realização de um jogo de futebol com muita rivalidade, com outras alusões depreciativas e provocadoras, marcas da competitividade esportiva fazem parte da sua natureza e que não foram além desses atos e que duraram apenas poucos segundos. Ou seja, eles consideram que não dá para culpar ninguém, porque faz parte da rivalidade, faz parte da provocação, e que foi pouco tempo fora do estádio de futebol ali no jogo contra o Atlético de Madrid. Esse foi logo depois, esse caso daqui, de no programa de Chiringuito, um dos participantes ter dito que o Vinícius tinha que parar de hacer el mono, né, se fazer de macaco, e ter gerado tudo isso. Outros casos. O Valência, já saiu uma notícia hoje de manhã, ele pretende tirar o carnê de sócio para sempre dos 2 torcedores já identificados, que eles nunca mais vão poder entrar no estádio do Valência como sócios. Outra coisa é tudo isso que a gente está falando aqui. Teve casos em Osasuna, em Pamplona, né, no estádio do Osasuna, em Sevilha, no estádio do Betis e no Camp Nou também nesta temporada presente. Ainda estão buscando, tentando identificar os culpados. É o que a gente tem até aqui. Ou seja, punir os caras sem entrar no estádio, ok, mas não passa daí. E fora, quando o poder público entende, e aí eu vou entrar mais no caso aqui, que não é para tanto. Chamou ali Vinícius Eres Humano, foi pouco tempo, foi só uns caras ali fora, não é para tanto. Isso vai da sociedade espanhola e de como ela trata as coisas. Quem é que pode agir num caso desse? Porque estão falando muito de La Liga, né? Que La Liga é uma liga omissa, que La Liga não faz nada, que La Liga e tal. La Liga não tem competência para punir. La Liga não pode punir. Não cabe a ela punir. As leis, as regras, as determinações não competem a La Liga nenhum tipo de punição. Ela não pode fazer isso. O que a La Liga pode fazer é denunciar, e ela denuncia. A partir daí, é o Comitê Antiviolência e o Conselho Superior do Esporte. Eles têm que receber as denúncias de La Liga, a súmula do jogo, o relatório da polícia, pegar todas essas informações e, a partir daí, agir. O Comitê Antiviolência também não pode punir. O Comitê Antiviolência pode sugerir às autoridades as punições, fechar parte do estádio, fechar o estádio por uma temporada inteira e tal. E exatamente aí, quando chega no poder público, nas instâncias maiores da sociedade civil espanhola, que não acontece nada. Então, a Liga pode reunir tudo, passar uma denúncia, o Comitê Antiviolência pode analisar aquilo e sugerir uma pena, mas se o Conselho Superior do Esporte não punir, não acontece nada. Não acontece nada. Acontece isso aí de multa esse torcedor, multa aquele, se individualiza, né, o culpado e não passa disso. Os clubes não têm punição, não tem uma punição exemplar, nada disso. Se fala muito dos árbitros também, né? Ontem, por exemplo, o árbitro errou. O árbitro expulsou o Vinícius, deu um tapa no cara, e os caras que esgoelaram o Vinícius Júnior, o jogador que esgoelou, os outros que puxaram o Vinícius, não foram expulsos. La Liga não designa os árbitros. Isso é papel da Federação Espanhola de Futebol. Os árbitros não são de La Liga, eles não podem ser punidos por La Liga, eles não são orientados por La Liga, os árbitros são do Comitê de Arbitragem da Espanha. Comitê Técnico de Arbitragem, na verdade, CTA. Então não passa por La Liga o que fez o árbitro ontem, o Burgos Goicot. Agora não vou lembrar quem é que foi, não quero falar o nome aqui. Então não passa por La Liga punir os árbitros, instruir os árbitros para que sejam mais rigorosos, instruir os árbitros para que deem mais cartões e punam mais as faltas que sofre o Vinícius Júnior, para proteger mais o jogador, não passa por La Liga. Ontem o Javier Tebas respondeu um tweet do Vini, eu vou citar aqui o Tebas dizendo: já que os que deveriam te explicar o que é e o que pode fazer La Liga nos casos de racismo não fazem, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma dos dias
em nenhum dos dias marcados que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar La Liga, é necessário que você se informe adequadamente, Vini. Não deixe-se manipular e assegure-se de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos. Eu não gosto do Javier Tebas, tá? Eu acho um personagem... Eu não queria falar deplorável, já está dito. Pesquisem depois as motivações políticas do Tebas logo depois da morte do ditador Franco aqui e daí já nasce porque eu não tenho nenhuma simpatia por ele. Mas o que ele está dizendo neste caso daqui não é mentira. Outra coisa é que o Tebas não manifestou nenhum tipo de solidariedade ao Vinícius, né? Vinícius foi chamado de macaco no 10º campo da Espanha e que não tem um força Vini, estamos com você, é inadmissível, La Liga vai tentar fazer com que essa denúncia chegue até a última instância, nada. De fato, o regulamento não permite que La Liga faça nada mais. A falta de empatia do Tebas é que é um absurdo. A falta de empatia dele total com a situação é um absurdo, mas o que ele diz aqui é verdade. La Liga não pode fazer nada em caso assim, a não ser denunciar. E aí tem que ser a Federação Espanhola, o Comitê Antiviolência, o Conselho Superior do Esporte. Esses é que tem que punir os envolvidos, os clubes, fechar a parte do estádio e tal. Sobre punições maiores, tá? Peguei aqui alguns casos. Em 2020, o Tebas queria mudar o regulamento com punições mais severas e enviou ao Comitê da Federação sugestão de fechar parte do estádio do Espanhol, depois de um caso de racismo ao Iñaki Williams, atacante do Atlético Clube de Bilbao, num jogo contra o Espanhol aqui em Barcelona. Ou seja, o Tebas em 2020 tinha sugerido realmente penas mais severas. Em 2015, o Sevilla chegou a receber uma pena de 4 jogos por cânticos contra a torcida do Betis de Rojiblancos hijos de puta. Cara, eu entendo que tem proporção nas coisas e tal, mas dentro de um estádio de futebol, chamar de hijo de puta, 4 jogos o Sevilla teve parte do estádio fechado e os cânticos e insultos racistas tão recorrentes aqui na Espanha não ter nada, tem uma desproporcionalidade muito grande, muito grande. Esse ano, no jogo contra o Cádiz, agora no finalzinho do mês de abril, o Sevilla teve parte do seu estádio ali, do Gol Norte, onde fica organizado do Sevilla, fechada por incidentes com o Sérgio Ramos em 2017. Em 2017, o Real Madrid estava jogando contra o Sevilla, o Sérgio Ramos é formado no Sevilla, ele fez o gol da virada do Real Madrid já perto do minuto 40 do segundo tempo e tal, comemorou na frente da torcida, os caras falaram de tudo pro Sérgio Ramos e 6 anos depois o Sevilla foi punido. Recorreu até ser punido. E não teve nada de racismo. Ou seja, é o que eu estava falando antes da sociedade espanhola, né? Para eles aqui, para a lei, para quem cumpre, para quem executa a lei, não é tão grave. Não é tão grave. O que aconteceu com o Betis em 2015 é porque meses antes tinha morrido um torcedor em uma briga da torcida do Atlético de Madrid com a do Deportivo La Coruña, se eu não estou enganado, instauraram aqui esse comitê antiviolência e queriam uma punição exemplar para qualquer cântico, então puniram o Betis em 2015. Mas não é de fato não é feito nada. De fato não é feito nada. Os clubes às vezes não identificam os torcedores, como a gente viu aqui em vários casos que os clubes ainda não conseguiram identificar os torcedores nem a polícia. Quando se identifica, os próprios clubes tiram o carnê de sócio por um tempo, mas esse cara consegue voltar ao estádio se ele tiver alguém que compre um ingresso para ele e tal. Não tem problemas desses caras voltarem ao estádio. As multas e penas econômicas são muito baixas, né? A gente viu aqui o cara do Mallorca que pegou 4 mil euros, dá menos do que 4 salário mínimo. 4 mil euros aqui é dinheiro, tá? Mas assim, proporcionalmente também por um insulto racista é muito pouco. E eles não sentem de que isso é um problema muito grave que deve ser corrigido com muita energia, muito energicamente. Ou seja, vai continuar. O que o Vinícius Júnior colocou nas redes sociais dele, de que é um país racista, de que passa uma imagem racista e tal, tudo isso é verdade. Porque nada acontece, porque não tem punições severas, porque a gente não vê um estádio fechado porque os caras ali se comportaram mal. Que seja 1, que seja 200. Pô, aqui no Camp Nou teve lá o cântico de Vinícius Muerete e não foi feito nada. Não foi uma pessoa. Foi um setor do Camp Nou que cantou aquilo. E o Camp Nou deveria ter tido aquele setor interrompido, fechado por alguns jogos. Pô, o Sevilla aqui por uns cânticos de hijo de puta teve, por que o Barcelona não vai ter? Os caras aqui sofreram punições agora em 2023 porque insultaram o Sérgio Ramos, por que desejar a morte de um jogador não vai ter? A proporcionalidade aqui é muito errada, na minha visão. Enfim, eu queria fazer esse vídeo que está dando quase 20 minutos
e que ficou muito maior do que eu queria, para explicar como que as coisas funcionam aqui. Acho que seria, como eu disse, né, fácil eu vir aqui e simplesmente fazer um vídeo muito irritado, sem explicar as coisas, mas eu acho que estando aqui há algum tempo, vale a pena explicar para vocês, né, como que funciona a cabeça deles, como que para eles o que o Vinícius faz é justificável, ou que existem más, né, ele recebe racismo, mas ele sofre insultos, mas não pode. E simplesmente para que vocês entendam, tá, eu expor isso tudo aqui não quer dizer que eu compactuo com isso, gente, porque já tem algum tempo que eu estou tentando expor essas causas e tem gente que ainda acha que eu compactuo com elas. Não compactuo. Eu acho que não tem nada a ver, como eu já disse antes, o dentro de campo e o que o Vinícius faz dentro de campo com o que fazem com ele aqui. Isso não tem a ver. Aliás, é evidente que existe uma ligação. Eu acho que não pode ter essa ligação. Eu acho que essa ligação tem que ser rompida. Acho que isso aqui tem que ser punido para cá, isso aqui tem que ser debatido para cá. Simplesmente isso, tá, gente? Enfim, é isso daqui. Queria compartilhar com vocês. Muita força ao Vinícius, né? Vinícius, a família, aos amigos, que deve ser muito desagradável não só para ele, mas todo mundo em torno dele ter que conviver com isso mais uma vez. Vamos ver se a sociedade daqui vai evoluir, se as autoridades daqui também vão criar mecanismos para que se possa punir isso mais rápido, mais forte, mais energicamente, a partir de mais e mais e mais um caso. Vamos ver, meu povo. Um abraço para vocês, hein? Mais tarde eu volto para falar de futebol, falar do campeonato inglês, do português e do alemão, que tiveram jogos importantes no final de semana. Valeu, gente!